Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes e hoje no nosso programa vamos comentar e analisar os números da pesquisa IPEC para a eleição em Juazeiro do Norte, a corrida municipal por lá. A gente vai comentar também como é que está a campanha eleitoral em Fortaleza e o papel dos padrinhos nessa disputa. E vamos trazer as movimentações no interior do estado, que foi muito movimentado aí nos últimos dias. O Ponto Poder Contexto, que é a sua participação, através do WhatsApp da Verdinha, no DDD 85 98887 1306. E para receber aqui a nossa convidada, eu chamo a Jéssica Welma, editora do Ponto Poder, minha amiga, que sempre que está participando do Ponto Poder Contexto, acompanhando as movimentações políticas. Tudo bem, Jéssica? Seja bem-vinda. Olá, Wagner Mendes, um prazer estar aqui novamente nessa semana, agora para falar de Juazeiro do Norte. Eu sempre fico muito feliz quando a gente vai falar de outros municípios que não só Fortaleza, porque já falei aqui, gente, eu adoro disputa eleitoral nos municípios que são fora desse eixo mais da capital, que tem muitas especificidades, interior é sempre mais animado. E Cariri então, hein? Grata pelo convite, Wagner. A gente vai falar muito assunto bom aqui hoje. E a gente está falando de um município que tem muita história para contar, né, Jéssica? Tem todo aquele contexto lá de nunca ter reelegido um prefeito, né? Então tem todo um ingrediente a mais para a gente falar de Juazeiro do Norte. Mas antes da gente começar a conversar sobre Juazeiro, né, e sobre o futuro político daquele município, eu vou trazer aqui os dados da pesquisa IPEC, que foi divulgada aí nessa quinta-feira, pelo Sistema Verdes Mares. Vou dar aqui os números da pesquisa, tá? São 4 candidatos, né? O Gleidson Bezerra, ele aparece liderando, o Gleidson Bezerra do Podemos, com 49% das intenções de voto. O Fernando Santana vem em segundo lugar, Fernando Santana do PT, com 37%. Suede Carvalho, da UP, tem 3%. Lino Alves, do PCO, 2%. Brancos e nulos somam 7%, não sabe ou não respondeu, 3%. A pesquisa foi contratada pela TV Verdes Mares Cariri, realizada pelo IPEC, e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo CE 07068/2024. A pesquisa tem um nível de confiança de 95%. Ela entrevistou 800 eleitores de forma presencial. Jéssica Welma, o que é que esses números... são os primeiros números, né, da IPEC, e aí já trazem o prefeito Gleidson Bezerra na liderança, com uma diferença aí de 12 pontos percentuais, o que alimenta ali na campanha dele essa esperança, né, esse sonho de reeleger um prefeito aí pela primeira vez, e acaba sendo também, né, fortalecendo esse desafio para a campanha dele, de ser o primeiro prefeito reeleito. É claro que a primeira pesquisa, ela indica ali a situação do momento, né, ela não dá o resultado da campanha eleitoral, mas para o prefeito estar com uma liderança ali fora da margem de erro, é uma notícia positiva para ele, né? Pois é, Wagner. É a primeira pesquisa, como você falou, essa coisa do retrato do momento. A gente está em 1/3 dessa campanha, passou aí a primeira metade do mês de agosto, temos um mês de campanha ainda pela frente, tem muita coisa para acontecer. Então você que nos escuta, né, vale aquele lembrete de que a gente não tem como ainda falar de resultado, é mais de pensar nas estratégias até agora e o que elas indicam. E para o Gleidson, essa pesquisa, os números caem muito bem, né, certamente alimentam essa expectativa, num cenário em que o próprio Gleidson foi eleito numa disputa bastante acirrada com o ex-prefeito Arnon Bezerra, em que as pesquisas anteriores ao dia da votação indicavam a vitória do Arnon. Então a gente teve uma virada ali na abertura das urnas, pegou até o próprio Gleidson de surpresa, ele que estava naquela época na primeira disputa pelo Executivo, era um cara que vinha de 3 mandatos como vereador, de um partido pequeno, sem ter tanto apoio, e certamente os números desse momento para ele chegam de forma positiva. E claro, considerando que a gente está falando do principal adversário dele, que é o Fernando Santana do PT, que é um cara que tem berço político na região do Cariri também, deputado estadual, está no 2º mandato, vice-presidente da Assembleia Legislativa, chega com um arcabouço de padrinhos políticos que já estão sendo bastante usados na campanha. Então, inclusive, quando a gente
logo após a pesquisa, que a gente estava na nossa live do Ponto Poder conversando com as pessoas na internet, que ficam acompanhando o nosso programa, Wagner, a gente viu muita gente se espantar e dizer, olha, mas com esse tanto de padrinhos políticos, não era já para o Fernando Santana ter largado um pouco melhor? Tem muita campanha pela frente, mas considerando a estrutura dessas campanhas e como elas movimentam base e oposição no Estado, mostra que certamente essa disputa vai ficar ainda muito mais acirrada. Pois é, e a pesquisa também trouxe, Jéssica, os dados da espontânea, né? Que é quando o entrevistador não diz quem são os candidatos que estão concorrendo. Nesse cenário, o Gleidson, ele aparece com 40% das intenções de voto. Em segundo lugar, o Fernando Santana com 22%, Suede Carvalho com 1%, o Lino Alves do PCO não pontuou nesse recorte. Aí a gente tem 25% de que não tinha candidato, né? Porque quando o entrevistador ele pergunta na espontânea, e depois ele vai para estimulada, né? Então esses 25% que preferiram não responder ou não sabem quem votar, ele acaba se diluindo entre os candidatos, alguns, né? Um percentual grande e acaba se diluindo, outros permanecem na indecisão. Mas é claro que quando você tem, Jéssica, um percentual ali de 25% que está indeciso, não escolheu ainda, e que acaba se diluindo em um primeiro momento, não tem pesquisa que meça isso, mas a expectativa é que é um voto um pouco ali inseguro, que ele pode ir para um caminho ou pode ir para outro, né, ao decorrer da campanha eleitoral. E é um índice interessante que pode também fazer diferença nessa disputa, certamente, né? Justamente por esse aspecto que a gente ainda tem bastante tempo de campanha. Muita coisa pode acontecer. Inclusive, vou lembrar de outro episódio lá envolvendo também os personagens dessa disputa, que no caso o Fernando Santana, quando ele foi candidato a prefeito de Barbalha, em 2016, também era tido como grande favorito. A gente estava ali no começo do governo Camilo, que é um aliado não só político, mas eles também estão ali no mesmo, né, na mesma família, assim, eles são cocunhados. E quando foi na reta final, com episódios que aconteceram, de operação policial, tudo, nos últimos dias da campanha, acabou que Fernando Santana foi surpreendido sendo derrotado por uma diferença de menos de 200 votos pelo ex-prefeito Argemiro Sampaio. Então, campanha, todo dia importa, né? Vale a gente reforçar isso. Os dados da espontânea também, de certa forma, são bons para o Gleidson. Ele acaba chegando aí sem os nomes apresentados também com uma vantagem. E vamos ver como ele vai continuar trabalhando isso. Porque tem alguns fatores que são bem interessantes de a gente ver como que vão ser ainda mobilizados na campanha. E um deles é o fato de que o Gleidson enfrentou muito problema com a base de vereadores, né? Em formar uma base que fosse consolidada, ele demorou, começou a gestão enfrentando CPIs. Na primeira sessão da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, em 2021, foi votado um pedido de CPI. Ele lidou com pelo menos umas 4 nos 2 primeiros anos. Demorou a articular isso, e os vereadores são os nomes que estão ali na base, falando com os eleitores. De que forma talvez uma oposição como o Fernando Santana possa tentar mobilizar isso, aí talvez uma carta na manga para esses próximos dias também de campanha, né? Mas em termos de retrato, acho que para o Gleidson deu para dar assim uma distensionada muito de leve, né, gente? Não dá para comemorar muita coisa ainda não, porque ainda tem um mês de campanha, mas é uma boa largada. E Jéssica, você comentou aí sobre a relação dele com o Legislativo. Eu tenho acompanhado as redes sociais do prefeito, e hoje mesmo, logo depois que saiu a pesquisa, nas redes sociais ele estava lá criticando os vereadores, criticando a Câmara, porque os projetos que ele manda para o Legislativo não são tocados, né, não são acompanhados. E aí ele dizendo, olha, dos que estão lá, são poucos que merecem uma oportunidade de novo. Então, assim, é um enfrentamento duro que ele faz em relação à Câmara. Não é comum isso acontecer. A gente vê aí várias situações no interior do estado em que os vereadores querem qualquer tipo de desculpa para poder caçar o mandato do prefeito, né? Uma relação super difícil, e ele faz questão de manter ali uma relação estremecida com a Câmara, né? Pois é, olha só, né, um exemplo aí bem recente. E agora sim, Juazeiro do Norte também tem um histórico de não ter um legislativo muito aliado, assim, que não dê trabalho. Vale a gente lembrar que em 2013, quando o prefeito era o Raimundão, do MDB, ele chegou a enfrentar 7 CPIs. Então o Gleidson nem conseguiu bater o recorde dele, né? Mas Raimundão também não foi eleito.
Tem que ver como que você avalia o histórico e pensa o que é bom, o que é possível de você adotar na sua estratégia também. Jéssica, um outro dado interessante da IPEC, do Instituto IPEC, é a rejeição, né? O índice de rejeição. Aqui, os eleitores eles podem indicar mais de um nome, né, que não vota de jeito nenhum. E aí você vê um triplo empate, né, entre os candidatos Fernando Santana, do PT, Gleidson Bezerra, do Podemos, e Suede Carvalho, da UP, com 28%. Depois vem Lino Alves, do PCO, com 27%, poderia votar em todos, 3%, e não sabe ou prefere não opinar, 13%. Então aí você vê o prefeito que tem embates com a Câmara Municipal, que não tem uma relação boa com o governo do Estado, e que tenta, né, já tem 4 anos, e naturalmente qualquer gestor tem algum tipo de desgaste na administração pública, é normal que tenha, e aí ele tem o mesmo percentual de rejeição do Fernando Santana, que está concorrendo lá pela primeira vez ao Executivo, a Suede Carvalho, e aí a gente avalia que é mais pelo desconhecimento mesmo da população em relação ao nome dela, Lino Alves. Então assim, você vê que o prefeito tem, de certa maneira, um percentual até baixo de rejeição em comparação com os demais adversários, né, Jéssica? Para quem está exercendo poder, que lidou com tantos desgastes com a Câmara Municipal, que lida com os desgastes naturais da gestão, porque, enfim, faz parte do processo, não existe uma gestão sem conflitos, sem também as pendências, o que não foi cumprido, isso faz parte, de certa forma, é comum que a gente veja, não vai ter essa gestão perfeita. Agora, um percentual que é baixo, que está ali empatado com outros adversários, também acredito que mostra que o Gleidson tem uma expectativa de voto mais consolidada. Assim, o eleitor que está dizendo que vai votar nele tem um potencial maior de já ter tido essa decisão. Então, como ele já está meio que decidido, ele não vai ser exatamente um eleitor que vai estar talvez numa indecisão e vai rejeitar e vai dizer, não, esse aqui eu acho que eu não voto, porque é um dado também que a gente vê como ele se confunde até com o desconhecimento. Não chega a ser o caso do Fernando Santana e do Gleidson, porque são figuras políticas já bem mais conhecidas em relação aos outros, mas ainda assim me parece que o eleitor de Juazeiro do Norte está indo muito mais numa linha de escolher meu candidato é esse, do que exatamente um aspecto de não gostar, né, dos nomes que estão postos. Um outro dado, Jéssica, que é importante na nossa análise, né, pensando aí no decorrer da pesquisa da campanha eleitoral, são os dados de avaliação de gestão, né? O prefeito Gleidson, ele tem uma avaliação ótima ou boa de 39%, regular de 38%, ruim ou péssima de 21%, não sabe ou não responderam 2%. Ótima ou boa, geralmente quem acha uma avaliação ótima ou boa tende a querer a continuidade. Você vê aqui, Jéssica, que a intenção de voto do prefeito no prefeito é 10 pontos percentuais a mais do que a avaliação ótima ou boa. Ou seja, a probabilidade de ter alguém que considera a gestão regular e mesmo assim votando no Gleidson é muito alta pelo que os números da IPEC apontam. Então, assim, a performance do prefeito avaliando a avaliação do governo, né, dele e a intenção de voto é até surpreendente por esse dado que o Instituto IPEC traz, né? Pois é, e conversa também com esses outros dados que a gente trouxe, inclusive o da rejeição também, né? Uma avaliação que está em ótima e boa nesse percentual, inclusive com números que não são tão distantes de outras gestões que estão mais recentes, como a do próprio governo Elmano, que começou em 2023, a do governo Lula também. Gleidson vem aí desde 2021, então com uma temporalidade muito maior de ter reunido os desgastes que reduzissem o percentual positivo de avaliação. Isso não acontece tanto, é um outro recorte dessa pesquisa que é bastante favorável para a campanha do atual prefeito. Agora, falando aqui do adversário do Gleidson, que é o Fernando Santana, ele, segundo a IPEC, ele está muito bem acompanhado, né? Porque se você for pegar aqui a avaliação do governador Elmano, de ótima e boa ele tem 39%, regular 40%, ruim ou péssimo apenas 13%, não sabe ou não respondeu 9%. E aí tem também a do presidente Lula, né? Ótima ou boa 55%, regular 26%, ruim ou péssima 18%, não sabe ou não responderam 1%. Se você for pegar esses dois padrinhos aqui,
Fora ali o apoio do ministro Camilo Santana, você vê aqui que são padrinhos fortalecidos, né, que estão ao lado do Fernando Santana, e é natural que ele possa até crescer, né, ao longo dessa disputa eleitoral. Jéssica, a gente está aqui nas primeiras semanas ainda, ele tem praticamente um mês até a data da eleição, então ele tem padrinhos ali fortalecidos ao lado dele para essa empreitada, né? E está usando esses padrinhos já na campanha com bastante intensidade. As peças publicitárias já trazem falas de Elmano, de Camilo, de outras lideranças também do governo, como a vice-governadora Jade Romero, a secretária da Proteção Social, Onélia Leite Santana, que é a esposa do Camilo Santana. Então ele está usando esses padrinhos. Claro, tem um aspecto que a gente tem que ver o quanto esses padrinhos convertem voto para o candidato. Quando a gente está falando de eleição municipal, essa conta não é tão preto no branco, porque as pessoas estão ainda mais ligadas ao que acontece no município, às necessidades que estão sendo atendidas. Então, não necessariamente essa figura do padrinho político vai diretamente converter um voto, mas claro que Fernando Santana aposta com muita intensidade nisso, Camilo é muito forte lá, a região do Cariri é uma área do estado em que ele teve vitórias bastante expressivas ao longo da sua carreira política, disputando o governo do estado, para o Senado também. É berço político dele, de atuação política da família. E, claro, Fernando Santana a gente está falando desses padrinhos maiores, né, que temos a avaliação de governo e tudo, mas ele tem ainda um outro time de nomes que estão no entorno, que são lideranças da região já bastante tradicionais. Então, quem mais está com o Fernando Santana são ex-prefeitos como Raimundão, o Arnon Bezerra, deputado federal Yuri do Paredão, que é inclusive um dos financiadores de campanha, David Raimundão, que chegou a ser pré-candidato, retirou a pré-candidatura para apoiar o Fernando Santana, Giovanni Sampaio, que foi eleito vice-prefeito com o Gleidson, rompeu com o atual prefeito e foi apoiar a chapa do PT. Então ele tem ali um time que, claro, ao mesmo tempo que ele soma uma avaliação positiva que venha desses padrinhos, ele vai ter que lidar também com os desgastes que são oriundos, né, desse cenário todo. O Gleidson, quando venceu em 2020, era um nome que vinha mais numa esteira do bolsonarismo, ainda que o próprio Gleidson não se cole exatamente, ele tem muito esse discurso de, olha, eu, como gestor, eu vou falar com quem for preciso, tanto que ele recebeu o Bolsonaro como presidente, recebeu o Lula como presidente lá no Juazeiro, mas ele vinha muito nessa esteira de uma oposição mais ligada a uma ala conservadora. E em 2020, o recado que as urnas passaram foi de que a maioria da população de Juazeiro optou por esse perfil, e não um perfil que era a base governista, que tinha ali um histórico mais de aliança ao PT. Se a gente parar para pensar em 4 anos, para o Fernando Santana é bem desafiador, não dá para confiar tanto assim só nessas lideranças que são da base governista, né? Tem que entender também quem está com o Gleidson. E são 2 palanques que têm uma intensidade muito forte de padrinhos, porque do lado do Gleidson você tem nomes também muito tradicionais da política no Ceará, como o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Aí vai começar o palanque da grande junção de nomes que você não imaginava juntos, né, no palanque. Mas o presidente estadual do PL, o deputado Carmelo Neto, também uma liderança que é jovem, mobiliza uma ala conservadora no estado. Ele esteve também com Roberto Pessoa, que é prefeito de Maracanaú, uma liderança histórica, também na região do Cariri tem uma base, também já nas disputas para deputado, de outras eleições. Então, são realmente, assim, é uma eleição que eu acho que tanto quanto Fortaleza, ela tem dividido base e oposição no Ceará, e há muita expectativa pelo resultado, porque há muito em jogo. E agora o Gleidson é prefeito, né, tem a máquina na mão, e aí pode ser uma eleição muito mais dura. E o PT tenta ali eleger prefeitos no Carajubá, né, tem candidatura competitiva no Crato, em Barbalha, né, o atual prefeito tenta a reeleição, e também em Juazeiro do Norte. Meu povo, toda a repercussão aí da pesquisa do IPEC está lá no Diário do Nordeste. Vamos acessar, a gente tem várias matérias com avaliação de governo, cruzamento de dados, é muito interessante os números que o IPEC trouxe para a gente avaliar esse cenário, esse momento da campanha lá no município de Juazeiro do Norte.
Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque na volta vamos falar de Fortaleza, né? Como é que está a corrida eleitoral em Fortaleza, qual o papel dos padrinhos nessa disputa eleitoral. Daqui a pouco a gente traz mais informações logo depois do intervalo. Até já! Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e também nas plataformas de áudio. Estamos conversando com a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma, e agora que a gente vai falar sobre a corrida em Fortaleza. Jéssica, parece que o negócio está esquentando, né? E aí a gente está nas ruas aí acompanhando com toda a repercussão no Diário do Nordeste, também aqui na Verdinha. É sobre essa disputa aqui que está esquentando, a gente está acompanhando essa movimentação, já teve a primeira pesquisa, né? Então a gente está acompanhando essas estratégias que estão rolando, e eu acho importante a gente falar sobre as alianças e os padrinhos políticos, né? Que tem gente que está aparecendo, tem gente que está escondido, e cada um sabe a estratégia que melhor, né? Que melhor adota aí para essa campanha. E aí eu queria começar falando contigo sobre o prefeito Zé Sarto, que aí ele tem o Ciro, né, do lado dele, mas que o Ciro não está participando dessa campanha de rua, desses vídeos aí nas redes sociais, ou até também na propaganda de rádio e televisão, nas inserções, a gente não vê o ex-ministro Ciro Gomes, né? Pois é, e olha que vale a gente lembrar, Wagner, que ainda em 2023, quando o Ciro apareceu na primeira agenda dele, eu acho que inclusive você estava lá acompanhando esse evento que o PDT fez para oficializar o diretório municipal, Roberto Cláudio como presidente, o Ciro estava lá, defendeu já a pré-candidatura à reeleição do Sarto e disse que se fosse preciso ele ia pegar na mão do Sarto, ia rodar Fortaleza, ia de Pedras até a Barra do Ceará, falou uma coisa assim, mas até agora já foram 3 semanas de campanha e nada ainda dessa figura do Ciro. Ciro que, claro, é aí uma das principais lideranças desse grupo do PDT, pós o racha, né? Vive uma situação muito emblemática pós-racha político, porque ele sofre também um racha familiar, né? Já, inclusive, deu entrevista pra gente no ano passado, falando isso, que não tinha ainda nenhuma conversa com o irmão Cid Gomes. E ainda que essa disputa em Fortaleza ela seja um desdobramento ainda da polarização de 2022, Ciro, por enquanto, parece estar ainda nos bastidores. Pois é, o nosso repórter Marcos Moreira esteve nas ruas, conversou com o prefeito de Fortaleza e perguntou sobre a participação do ex-ministro Ciro Gomes na campanha, e o prefeito respondeu. Vamos ouvir. O Ciro está participando da elaboração de um projeto que está aprofundando mudanças que nós começamos a fazer e colocamos Fortaleza como a maior economia do Nordeste. O Ciro é um grande pensador de políticas públicas e está nos ajudando em todas as vertentes, colaborando com o projeto do plano de governo. Evidentemente que esse plano de governo é construído com a sociedade de um modo geral. Mas o Ciro, que é uma inteligência reconhecida nacional e internacionalmente, está nos ajudando na construção desse plano que está mudando Fortaleza e que vai continuar mudando. Tá aí, Jéssica, o candidato, né, prefeito Sarto, tá nas ruas aí, disse que o Ciro tem contribuído com o programa de governo dele, mas nas ruas mesmo ele não apareceu ainda, o prefeito também não dá indicativo de que ele vai aparecer, apesar da promessa do Ciro de dizer que vai pegar na mão dele, vai correr os bairros da capital lá na oficialização da candidatura do prefeito, mas que isso não aconteceu e também não tem expectativa de que isso aconteça, né? Olha, eu não sei se expectativa não se tem. Agora sim, vamos lá por partes, né, nessa história toda aí do Ciro. Ciro foi um dos primeiros, pós-campanha de 2022, ele foi um dos primeiros a adotar o discurso publicamente, defendendo a candidatura à reeleição do Sarto, no evento do PDT de Fortaleza, que oficializou Roberto Cláudio à frente do partido aqui na capital. Disse, inclusive, isso, né, que se fosse preciso ia pegar na mão do Sarto, ia andar aí de Pedras até a Barra do Ceará, ia rodar aí em Fortaleza. Não vimos isso acontecer ainda. Essa imagem desse Ciro nos bastidores, ela tem sido muito constante
pós 2022. Agora, vale a gente lembrar do dado da pesquisa Quest, que nós divulgamos aqui no Sistema Verdes Mares, falando no peso dos padrinhos políticos, que Ciro era o que tinha o menor potencial aí de converter um voto, né, de ser mais positivo para uma campanha. Então, acho que isso pesa também na estratégia. O Sarto fala que o Ciro está, né, nesse processo que é mais intelectual, de pensar um projeto, de discutir. A gente viu ao longo da pré-campanha que o Ciro era um cara que recebia muitos nomes, ficava naquele diálogo de reorganizar essa base. Sarto teve que ajustar a base, especialmente de vereadores, ali quando foi chegando perto da janela partidária, para não perder os nomes do PDT. Tanto que funcionou, né? O PDT não teve embaixo, conseguiu manter a liderança de vereadores na Câmara Municipal. Agora, se o Sarto vai entrar ou não, a gente ainda tem um mês de campanha, ou se o Ciro vai entrar na campanha do Sarto, né? A gente tem um mês de campanha pela frente. Vamos ver se ele participa. E nós falamos no primeiro bloco da campanha de Juazeiro também, e lá ele esteve no palanque do Gleidson quando foi oficializada a candidatura. É um nome que há uma expectativa também lá nos bastidores em Juazeiro, de que talvez ele possa participar de algum ato. O próprio Gleidson já disse ser fã do Ciro, né? Uma vez que ele esteve aqui conosco no Ponto Poder. E a gente vai ter que ver essa estratégia do PDT. Essa eleição é muito importante para o Ciro Gomes também. Ele, na eleição de 2022, sofreu uma derrota que teve um peso muito simbólico, que ele não conseguiu vencer nem no próprio estado, na disputa à presidência da República. Ele tem dito que não vai mais ser candidato a presidente, encerrou esse momento da carreira. Agora, claro, para o PDT essa eleição é muito simbólica, e para o Ciro Gomes, que hoje é uma das principais lideranças do partido, tem todo o histórico de mobilizar um grupo pós-racha com o irmão, essa eleição do Sarto, acho que ela tem um ponto a mais de relevância. Exatamente. E a gente continuou nas ruas ao longo da semana, Jéssica, e conversamos com Evandro Leitão, candidato do PT. Por quê? A gente tem falado aí que ele tem apoio de padrinhos bem avaliados, né? O próprio presidente Lula, o ex-governador e ministro Camilo Santana, tem também o apoio do governador, tem diversos partidos com diversas lideranças aí, políticas ao lado dele, mas teve um assunto que ele não resolveu, que foi com a Luiziane ainda, né? Houve essa disputa aí dura dentro do partido para saber quem seria o indicado ou a indicada do partido para a candidatura petista em Fortaleza. E ele acabou vencendo essa disputa, derrotando a ex-prefeita nesse jogo eleitoral. E aí há essa expectativa de que ela entre na campanha do PT aqui de Fortaleza, mas isso ainda não aconteceu. E o Evandro tem procurado aí falar com ela, tem procurado convencer a ex-prefeita para participar na campanha, mas parece que está difícil, viu, Jéssica? Porque isso ainda não aconteceu, a deputada não falou ainda publicamente sobre o assunto, ela não tem conversado com a imprensa. Então, se por um lado o Evandro ele tem bons padrinhos com ele, tem uma gama grande de aliados, mas essa questão interna no partido ele não conseguiu resolver ainda, né? Esse ponto da participação da Luiziane já está pegando no pé do Evandro. Desde que foi decidida a disputa interna no PT, em que ele venceu lá, né, contra não só o nome da Luiziane, mas tinha o da Larissa Gaspar, do Guilherme Sampaio, que são deputados estaduais. Desde lá há uma expectativa sobre a presença da Luiziane mobilizando por esse nome do Evandro, que até agora não aconteceu. Eles tiveram um momento público de um rápido encontro que foi na convenção que oficializou a candidatura do Catanho lá na prefeitura de Caucaia. Mas parecia ser muito mais uma coincidência, né, de ambos apoiarem esse nome do que mesmo uma possibilidade de relação ali. E até agora nada, não me parece que vá acontecer esse apoio, ele tem dito. Acredito que, claro, estejam muito contando com um compromisso partidário. A Luiziane é um nome histórico do PT. Né? Talvez isso seja uma coisa que coloquem nessa conta de acreditar que ela possa entrar nessa campanha, mas não sei não.
do tanto de desgaste que aconteceu, as falas que a Luiziane fez sobre essa disputa, sobre se sentir injustiçada porque foi candidata pelo PT, quando o partido sofreu duras crises, na época da prisão do Lula, no ano do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ela dizer que agora, que era o cenário em que o partido estava numa melhor situação, ela não poderia ser a candidata. Ela começou a falar disso muito antes, até do próprio Evandro se filiar ao PT. Então não me parece que, dado esse histórico, né, desses episódios recentes, que a Luiziane vai estar nessa campanha. Agora, claro, o que está sendo dialogado nos bastidores aí é outra história, a gente não sabe exatamente, né? Ainda tem semanas aí para a gente acompanhar. Pois é, e a nossa repórter Alessandra Castro conversou com o candidato do PT e perguntou sobre o fator Luiziane e ele respondeu, vamos ouvir. De Fortaleza. Presidente, o senador Cid Gomes entrou essa semana na sua campanha. Quando é que a Luiziane Lins também deve entrar na campanha? Aí eu não posso responder por ela. Eu acredito que nós tenhamos aí muitas lideranças nos ajudando. Vamos aguardar. Já houve alguma conversa com a deputada? Já conversamos, mas vamos aguardar. Vamos aguardar, sim. Tem aí praticamente um mês para a campanha terminar. Então, se as conversas aí não estão tão afinadas, né? Como o candidato aí fala, então a expectativa de fato é que seja difícil que ela entre na campanha, Jéssica. Olha, falamos também com o candidato André Fernandes. Tem algumas críticas aí de bastidores, porque do próprio capitão Wagner, né, fez críticas aí de que ele estaria escondendo o presidente Jair Bolsonaro da campanha, que a campanha não é verde e amarela, a campanha é azul, que é as cores da campanha dele. Então, tem essa crítica, de fato, o ex-presidente Jair Bolsonaro não está nas peças de campanha do André Fernandes, não está na televisão, não está nas redes sociais. Fato é que o ex-presidente veio aqui a Fortaleza para as agendas aí do lançamento da pré-candidatura, né, do André Fernandes. Também esteve aqui no primeiro dia de campanha oficial, né, de campanha em apoio ao candidato do PL, mas, Jéssica, de fato, no dia a dia da campanha, né, nesse convencimento direto com o eleitor, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem aparecido também, né? Então, vimos o ex-presidente Jair Bolsonaro vir na pré-campanha, fazer um grandíssimo ato lá no ginásio Paulo Sarazate, que inclusive depois, né, rendeu condenações para a campanha do André Fernandes na Justiça Eleitoral. Veio no início da campanha de rua. André Fernandes não começou no primeiro dia de campanha, no dia 16, deixou para começar no dia 17, com essa defesa de que deixaria para começar com a presença de Jair Bolsonaro. Mas o que a gente tem visto ao longo da campanha, das peças publicitárias, dos discursos, é que ele não tem se usado das cores verde e amarelo, que são bem simbólicas dessa mobilização bolsonarista, inclusive em vários outros eventos aqui no Ceará. A gente vê bandeiras que tem o rosto do Bolsonaro, né? Quando a gente vê muitas fotos da campanha, na rua, tudo a gente ainda consegue perceber. Mas ele mesmo, por enquanto, não parece estar usando. Ele nega que esteja escondendo qualquer coisa do tipo, reforça que é o líder, mas a gente ainda não está vendo nas peças. Tanto que, se a gente olhar para outras candidaturas do PL, a gente tem a candidata Bela Carmelo, que é a esposa do Carmelo Neto, presidente estadual do partido aqui no Ceará. Ela trouxe Eduardo Bolsonaro para a campanha dela. Tem peça publicitária com a Michelle Bolsonaro também. Inclusive, nesse evento que ela estava com o Eduardo Bolsonaro aqui em Fortaleza por esses dias, houve críticas, porque o André Fernandes não estava, não tinha menção à candidatura do André Fernandes, expondo aí um racha que, de certa forma, a gente já ouvia que existia internamente no PL, né? Então, tá ainda parecendo um pouco nebuloso sobre como a estratégia do André Fernandes vai utilizar tantas imagens que foram feitas ao lado do Bolsonaro e todo o histórico dele como aliado da casa do Bolsonaro, né? Então a gente tem que ver ainda como que vai ser o desdobramento dessa estratégia de aliança ao longo da campanha. Pois é, Jéssica, a nossa repórter Ingrid Campos, né, esteve nas ruas, conversou com o candidato André Fernandes, perguntou sobre a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o candidato foi sucinto na resposta. Vamos ouvir aqui esse trecho rapidíssimo da resposta do candidato. Jair Bolsonaro é meu líder, é meu amigo. Nunca tentei esconder isso. Então, Jair Bolsonaro é meu líder, meu amigo, nunca tentei esconder isso. Então ele já mudou de assunto, não quis falar sobre isso.
Mas é um assunto que está sendo pautado na campanha eleitoral, inclusive por Capitão Wagner. A gente já começou a falar aqui, Jéssica, mas é o que o próprio Wagner já tem dito, né? A candidatura do Wagner, ela é uma candidatura que tenta se colocar aí na posição de centro, né? Em outras oportunidades, o grupo que representava o então presidente Jair Bolsonaro apresentava ali apoio, né, às campanhas do Capitão Wagner. Inclusive ele foi acusado em alguns momentos de esconder essa candidatura também, em outras oportunidades, a esconder esse apoio, né, do então presidente Jair Bolsonaro. E agora ele faz esses comentários envolvendo aí o próprio André Fernandes, né? Ele diz, olha, praticamente que o que eu passei você está passando agora, mas que isso tem uma relação aí de maturidade também, de um processo eleitoral, que nada é tão preto no branco como a gente imagina, né? E aí o nosso repórter Bruno Leite conversou também com o Capitão Wagner para comentar sobre essa repercussão, né, do papel aí do ex-presidente Jair Bolsonaro nessas candidaturas da direita. Vamos ver o que ele respondeu. Olha, eu respeito a estratégia do André. Eu fui criticado lá atrás por ter uma estratégia parecida, mas acho que ele está seguindo a orientação do marketing, ele deve estar avaliando o que é positivo, o que é negativo para a candidatura dele, e é até bom para ele entender como é que funciona, né? A maturidade ela vem a partir de você participar de processos como eu participei. Eu tenho 45 anos, hoje a candidatura é muito mais madura, muito mais preparado, né? E acredito que o André tem futuro, é um jovem promissor, mas o momento é nosso. Eu tenho plena convicção que a gente vai estar no segundo turno e vai estar junto lá. Pois é, Jéssica, né? É maturidade, né? Ele fala de maturidade, que o André tem essa possibilidade de amadurecer também, que ele deve estar ouvindo aí os marketing, né? O marketing da campanha. Então, será que isso é estratégia mesmo? Numa campanha política, tudo é estratégia, ou deveria ser, né, no nível de profissionalização que a gente tem hoje das campanhas. Não tem nada feito de graça, né? Capitão Wagner falou aí como se, né, tivesse passado por isso também. Ele que em outras eleições ficou ali tendo que equilibrar pratos nessa coisa de ser aliado ou não do Bolsonaro, e usar a imagem do Bolsonaro ou não. Ele dizia, mas tá, eu não sou o candidato do partido dele, o partido dele tem outro candidato. Ele sempre se saiu, de certa forma, e meio que reconheceu essa estratégia no André Fernandes também, né? E é interessante a gente ver que Capitão Wagner tenta não acirrar um clima com o André Fernandes, apesar de o André Fernandes ter, em debates, em outras situações, já ter alfinetado o Capitão Wagner em alguns temas, em algumas situações, mas parece que o Capitão Wagner está querendo manter um mínimo clima ali, pensando certamente numa possibilidade de segundo turno, não quer desconectar as alianças, né? Mas vamos ver, porque, claro, Capitão Wagner está nessa campanha dizendo que, olha, eu não tenho padrinho político, né? Sou independente. Agora, se ele conta aí para um segundo turno, as alianças envolvem aí mexer com vários níveis de lideranças políticas, inclusive nacionais. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa relação. Pois é, se até o primeiro turno tem muita coisa para acontecer, imagine o segundo, né? Imagina o segundo. Então é isso, gente. A gente vai encerrando aqui esse bloco. Jéssica, muito obrigado aí pela participação, né? Por trazer aí análises e informações sobre Juazeiro do Norte, sobre Fortaleza. Nos próximos programas a gente vai estar de volta com mais informações sobre essa campanha eleitoral. Obrigado, viu, por hoje. Eu que agradeço, sempre uma alegria estar aqui. Espero ter ajudado você a entender um pouquinho melhor desse cenário. A gente segue com a cobertura lá no Diário do Nordeste e na live do Ponto Poder também, toda quinta-feira às 17 horas no YouTube do Diário do Nordeste. A gente se vê. Perfeito, o convite está feito. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta vamos falar como é que está a situação de alguns municípios no interior do estado. Parece que essa disputa está quente porque envolve questões judiciais, entre outras coisas mais. Daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda. A gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.
Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na sua Verdinha FM 92.5 e também nas plataformas de áudio. Recebemos agora a nossa repórter do Ponto Poder, Ingrid Campos. Seja bem-vinda, Ingrid. Olá, Wagner. Olá a todos os ouvintes aqui do nosso podcast. Vamos aqui, mais uma semana com episódios aí das eleições do interior. Então é isso, a Ingrid vai aqui fazer mais uma participação no quadro Giro pelos Municípios, Giro pelo Interior. Ela é quem está por dentro aí dessa movimentação nos municípios. Mas Ingrid teve um episódio aí nessa semana, que marcou, que foi lá em Baturité, a campanha eleitoral do prefeito Herbeli Mota, do Republicanos. Teve aí um lança-chamas, isso acabou ajuizando aí a campanha dele. É o prefeito aí que enfrenta aí outros processos, em relação ao abuso de poder. Foi uma situação ali que movimentou a política aí no interior, nessa semana. Wagner, esse caso do lança-chamas, chamou a atenção da Polícia Federal, Então foi deflagrada essa Operação Protocolo 3 na última terça-feira por essa suspeita de abuso de poder nesse âmbito eleitoral e de descumprimento do Estatuto do Desarmamento. Por quê? Esse lança-chamas, ele tem um formato muito parecido com armas, E aí o prefeito, o Herbeli Mota, do Republicanos, que está buscando aí a reeleição, ele foi gravado aí por populares, usando esse lança-chamas, em uma praça da cidade, perto inclusive de fios de alta tensão. Então, esse caso repercutiu aí nas redes e chamou a atenção das autoridades, Foram cumpridos mandados em Baturité e em Fortaleza, Então, o prefeito recebeu aí esses agentes nas suas residências, mas ele também se pronunciou sobre isso, Ele disse que é vítima de perseguições, de mentiras, fake news, e que, na verdade, o artefato que ele usou ali era um artefato pirotécnico, que foi fornecido aí pela produtora responsável pela campanha, Diz também que respeita a decisão judicial, que liberou essa operação, respeita as ações da polícia, que fez essas diligências aí na casa dele, e o trabalho do Ministério Público também, que está auxiliando as investigações, que está à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários. Ele publicou essa nota nas redes sociais, usou esse termo aí, artefato pirotécnico, mas o fato é que ele tentou, de certa forma, minimizar ali, essa situação, mas o fato é que é um fato que chamou a atenção da Polícia Federal pelo risco que ele causou às pessoas ao redor, a ele mesmo, a propriedades ali nas adjacências de onde ele estava. Então esse caso ainda está em investigação. É um fato grave, porque ali o prefeito também, na nota dele, ele sequer reconhece o erro, porque aquilo ali poderia causar diversos acidentes, não só a ele, mas a população também em geral. Então precisa ter mais cuidado para fazer as campanhas no interior. Acha que no interior ninguém está vendo, mas as pessoas estão vendo sim, podem fazer denúncias, não só nesse caso, mas também em diversas outras irregularidades. É preciso responsabilidade para fazer uma campanha. Exatamente, num ato oficial de campanha, tem vídeos lá, você pode acessar o nosso site do Diário do Nordeste e ver esses vídeos. E aí, isso foi na terça, essa operação foi na terça. Na quarta-feira, ele teve o registro de candidatura cassado, Ele e o seu vice-prefeito, o irmão Carlinhos, do PSB, que também concorre à reeleição. Mas não pelo mesmo motivo, tá? Quem acompanha a gente aqui no podcast, no site, deve se lembrar que em maio o TSE cassou os diplomas do deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT, e do suplente de deputado estadual Aldic Mota, do MDB, por abuso de poder político e de autoridade nas eleições de 2022. Isso porque as redes da prefeitura de Baturité foram usadas para exaltar a imagem desses dois parlamentares, o que teria aí causado um desequilíbrio ao pleito, Isso foi o que o tribunal entendeu. A gente conversou já com esses parlamentares à época. Eles já se defenderam, disseram que vão entrar com recurso, porque cabe recurso, nesse processo do TSE, mas foi esse processo que originou uma outra denúncia relacionada à candidatura à reeleição do Herbeli e do vice-irmão Carlinhos. Então, eles foram julgados aí pela 5ª Zona Eleitoral do Ceará e tiveram esse registro eleitoral impugnado, mas também cabe recurso.
O que acontece é que essa campanha vai seguir com essa incerteza, né? Então a gente vai acompanhar esse desenrolar judicial que acontece em muitos outros municípios aqui do Ceará. Pois é, Ingrid, além desse caso em Baturité, que a gente certamente vai ficar acompanhando, porque se uma decisão judicial só precisa do acórdão para ela ser cumprida, a qualquer momento esse acórdão pode sair e mudar completamente a eleição lá no município, né? Exatamente. Mas além desse caso de Baturité, a gente acompanhou também o caso de violência, né, política, né, como ameaças de morte. Lá em Sobral a gente deu essa matéria muito grave, o que aconteceu lá no município de Sobral, de você estar tentando interferir no processo eleitoral através de ameaças, né, inclusive publicada nas redes sociais. Como é que isso de fato ocorreu, Ingrid, por lá? Olha só, Wagner, tem gente que acha que pelas redes sociais pode se esconder, né, pode cometer crimes que vai ficar impune, mas não é bem assim, né? Esse homem foi preso ali no centro de Sobral na última segunda-feira, acusado de ameaçar de morte a Isolda Sela, né, que é atualmente candidata à prefeitura de Sobral pelo PSB, mas também foi governadora do estado. Esse homem tem 36 anos, ele também é acusado em outros processos, né, de integrar uma organização criminosa, tem antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, entre outros crimes, e ele estava ameaçando a Isolda pelas redes sociais. Então uma outra pessoa viu isso acontecendo, né, e fez uma denúncia anônima às autoridades, claro, para se resguardar. Aí essas diligências foram cumpridas pela equipe da PM, né, prenderam esse homem, e a Isolda também se pronunciou, né, disse que nunca tinha visto algo assim em Sobral, disse que não vai aceitar intimidações de qualquer espécie e afirmou também que não considera apenas uma ameaça pessoal, né, mas também uma ameaça às eleições livres e à democracia brasileira, e que apesar das ameaças vai continuar com a campanha, abre aspas, limpa, alegre e democrática aí em todos os bairros e distritos de Sobral. Esse assunto da violência política tem sido cada vez mais um objeto aí de atenção, né, das autoridades, porque a gente tem uma crescente, né, disso nos últimos anos. Então, realmente, pelas redes sociais, em loco também, né, se essas dinâmicas ocorrem, é importante que também quem presencia isso, quem testemunha isso, faça a denúncia, né? Pode ser feita uma denúncia anônima, como foi o caso aqui da Isolda, para ajudar o andamento tranquilo, né, limpo do processo. Ingrid, na semana passada, né, no programa da semana passada, a gente comentou aqui o caso de duas cidades, São João do Jaguaribe e Mucambo, que tem candidaturas únicas, né? Apenas uma candidatura. A gente falou do contexto municipal, por que isso aconteceu, como é que estavam as campanhas, e parece que a gente tem a possibilidade de ter um terceiro município nessa mesma situação, né? Que município é esse? A gente pode ver aí uma candidatura única em Itapipoca, né? Que diferente desses outros dois municípios, é um colégio eleitoral grande aqui no Ceará, né? Tá ali no top 10, tem quase 100 mil eleitores, e aí a gente pode ver uma campanha acontecendo somente com o atual prefeito, né, que é o Felipe Pinheiro, do PT, ele que tenta a reeleição. Porque a 17ª Zona Eleitoral de Itapipoca cassou o registro de candidatura do João Barroso, né, o candidato do PSDB, ele que é ex-prefeito de Itapipoca, está tentando aí voltar à prefeitura e tem ao seu lado a atual vice-prefeita, né, que é a doutora Jocélia, ela que está agora no PRD, a doutora Jocélia, que é ex-aliada do Felipe Pinheiro. Você está conseguindo acompanhar aí esse engodo, né? Então, ela que rompeu com o Felipe Pinheiro, foi aí compor uma chapa com o João Barroso e acabou que a candidatura dele foi impugnada, né? Claro que cabe recurso, né? Mas essa impugnação, ela foi motivada por um pedido da coligação do Felipe Pinheiro, né? Coligação que sustenta aí a sua candidatura, considerando 2 processos do TCU que já foram julgados relacionados à gestão do João Barroso ali em Itapipoca, né? Foram processos julgados aí em 2017, 2022, já houve o esgotamento de recursos ali, né? E eles são relacionados a contas irregulares da gestão do João Barroso na prefeitura de Itapipoca. Uma relacionada a um convênio com o governo federal para a construção de unidades habitacionais, né, que sequer foram finalizadas, e outra tratando de irregularidades na contratação de uma empresa para uma festa na cidade. Então, claro, o João Barroso aí apresentou sua defesa, né, argumentaram
enfim, apresentaram suas argumentações, mas elas não foram suficientes para manter aí esse registro intacto, né? Então, após essa decisão da 17ª Zona Eleitoral de Itapipoca, ele se pronunciou pelas redes sociais, né? A gente procurou a assessoria de imprensa dele, mas eles não deram uma resposta para a gente. Acabou que o candidato se pronunciou pelas redes sociais, disse que eles, né, a coligação adversária, estão com medo, abre aspas, né, querem me derrubar no tapetão, mas nossa campanha continua firme e forte. E também afirmou que já estão recorrendo. Então, a gente vê aí esse cenário, né? Então, Itapipoca pode ser esse terceiro município cearense que pode ter aí apenas uma candidatura nas eleições de outubro. A gente não sabe se esse processo da impugnação de candidatura do João Barroso, ele vai ser finalizado até as eleições, né? Então, corre o risco de ele ser finalizado depois. Então, as eleições podem correr, os dois podem estar ali na urna, mas com essa instabilidade acontecendo. É um caso um pouco parecido com o de Pacajus, né, que o Fagin, que era o prefeito, foi considerado inelegível ali, então a chapa então governista, né, teve que ser trocada, né, eles trocaram o Fagin pelo Alex Nogueira para garantir, né, que tivesse aí um representante concorrendo, e a gente não sabe ainda, né, até o momento, se eles vão fazer o mesmo em Itapipoca, né, mas a gente vai acompanhar, e você pode acompanhar também, tanto no podcast, na live do Ponto Poder e no nosso site também. Perfeito, né? A Ingrid já fez o convite aí, claro que a gente vai continuar acompanhando todos esses processos, não só em Itapipoca, nesses outros municípios, mas toda a movimentação, né, política que envolver aí não só a capital, mas também o interior do estado. Ingrid Campos volta na semana que vem, né, com mais informações, ela sempre muito antenada aí pelo interior. Obrigado, Ingrid, pela participação hoje. Obrigada, Wagner. Vamos ver se essa guerra judicial segue aí nesses municípios, né? Então é isso, meu povo. Olha, faço aqui o convite para você participar, né, do nosso programa através do WhatsApp da Verdinha, no 988871306. Se você quiser compartilhar, né, o nosso programa com outras pessoas, né, para ouvir, né, e comentar e ficar informado, você pode também mandar o link lá das plataformas de áudio, né, no Spotify, Deezer. É só pesquisar lá na aba de pesquisa Ponto Poder Contexto, e aí você consegue compartilhar o nosso conteúdo semanal com as informações quentinhas e atualizadas do mundo da política, das campanhas eleitorais na capital e no interior do Ceará. Então a gente fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Edição e apresentação e produção Wagner Mendes, sonoplastia e edição de áudio Kleber Galvão, mesa de áudio William Fortunato, Glauber Souza, Thiago Souza e Guilherme Muniz. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.